Olá, boa noite. Nós vamos fazer uma live hoje com a Jaqueline Cacheta. Nós vamos falar de avaliação nesse período de educação remota, no período da pandemia. Ela, dentro de instantes, ela vai estar entrando. Nós vamos falar com uma educadora que marca a história da cidade. Ela é colunista do jornal Tempo, foi diretora por muitos anos de escolas confessionais e atua no ramo confessional já há um tempo. Ela já está entrando. Já vou... É uma noite especial, uma noite bacana poder falar com uma mulher educadora. Cheguei. E aí, Paulo? Chegou, Peraí, deixa eu né? arrumar bagunça aqui. Cheguei. Esses fios eu vou te falar. Tá ótimo. Vamos ver aqui a posição. Perfeito. Tá bom assim? Tá me escutando Ótimo. legal? Escutando bem. E você, tudo legal aí? Daí? Tudo bem, graças a Deus. Cíntia já entrou aí conosco. Cíntia, você tá, um Olha, a primeira a abraço. entrar, Cíntia. Antes dela teve a Fernanda dos Santos Nunes. Fernanda também? Isso. Cíntia, Fernanda, Fátima. Cacheta. Isso, É minha isso. irmã. Estamos Vamos aquecendo lá. aqui para começar nessa noite fria. Aquecendo as baterias, tá? E Tá estava muito frio pensando. aí, Paulo? Tá, Arthur, meu tá, primo, lá de tá, Monlevade. tá bem. Oi, Arthur, bem-vindo. Bem frio. Sabe, Jaqueline, estava pensando nas pessoas que moram na rua, né, menino? Como é que estão, né? Nesse frio. Nossa. E tá tão frio, né? Nossa Senhora, que dó, que tristeza. Não Aí tá nós fácil não, viu? vamos falar de avaliação, né? É, teríamos que avaliar isso, né? Como que a sociedade pode acolher melhor as pessoas, sobretudo aquelas que têm maior dificuldade, né? Eu estava conversando com uma mãe, ela tem 3 filhos, mas só tem o celular para ela trabalhar e um computador em casa, né? E os meninos têm aula no mesmo horário. Quer dizer, isso já cria um problema muito sério, né? Não podemos olhar só para quem está na classe média alta, não. Tem muita gente aí que está ralando para garantir o seu pão de cada dia. E sem condição nenhuma de acompanhar nada, aula nenhuma, de jeito nenhum, né? As prefeituras, o Estado, nessa tentativa que estão fazendo para poder levar um pouquinho, né, da educação para as pessoas, estão numa dificuldade tremenda. É, Mas o acesso à internet ainda é uma coisa cara para um país como o Brasil. É muito caro. sim. Né? A gente que tem essa internet, que paga essa conta, que às vezes, né, com dificuldade, né, tem tanta gente que não tem essa condição, não tem a menor condição disso. Isso. Jaque, eu queria que você se apresentasse, né? Eu já comecei falando que Já, você é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho. A sua coluna lá no jornal Tempo sempre traz reflexões assim, ó, também tô com a minha caneca aqui. educação é o alvo. É isso, e o Brasil tem que acertar. Menina, e Precisamos. como isso é real, né? Hoje Isso. nós estamos gravando essa live que depois vai para o canal, né? O que as escolas podem aprender, não é? Já que eu vou te pedir licença para falar dos livros, você já tem esse primeiro, né? Uhum. O nome do nosso canal, onde depois o vídeo vai, é esse, o que as escolas podem aprender. E nesse mês de junho eu estou lançando, né? Então vão ser os 3 metodologias ativas que a gente chama de trilogia. E a BNCC no chão da sala de aula, que é com exercício prático o professor realmente colocar no chão da sala de aula. E aí até 30/6 está R$ 99,90. Né? São 520 páginas aí, sendo que 380 foram escritos na pandemia. Nossa, isso já está nas livrarias? Onde que o pessoal encontra, Paulo? Está na Conhecimento Editora, é só clicar www.conhecimentoeditora.com.br. Tá bom? Quem encontra fácil, então.
Isso, encontro. Qualquer coisa também é só dar um oi aqui para mim que eu mando pelo caminho lá. Ô Jaque, mas Ok, vamos vamos lá. lá. Avaliação no ensino remoto, né? Bom, então vamos lá para poder apresentar, né? Quem não me Isso, conhece, Jaqueline Caixeta, né? Estou aqui na educação há um bom tempo, mais ou menos uns 34 anos, sendo que eu tenho 28 de idade, aí vocês não façam conta nenhuma, por é favor, verdade. né? E a gente tá batalhando. Vivo, respiro a educação todos os dias, né? Já trabalhei dentro de uma escola, eu já ocupei todos os espaços, né, voltados para a educação, de professora a diretora de escola, trabalho com consultoria, eu escrevo um pouquinho, né, tenho lá a coluna no Tempo, e vou pipocando daqui e ali para poder passar um pouquinho do que eu sei, tá? Então, essa sou eu. Hoje, gente, nós vamos falar sobre educação. E eu vou falar sobre avaliação. Eu vou falar sobre avaliação para um público que não é só de professores, sabe, Paulo? Isso, muito Tem importante. muita gente que vai entrar que é pai e mãe de aluno, não é professor. Então, eu não posso usar um vocabulário muito técnico, tá? Então, eu vou pedir licença aqui aos educadores presentes para colocar isso muito claro. Eu vou ser muito simples na minha fala, porque eu quero atingir todo mundo que estiver escutando. Então, esse vocabulário muito técnico eu vou deixar um pouquinho de lado e vou tentar ser muito clara e objetiva nas questões que preocupam todos, na verdade, que é a questão da avaliação nesse ensino remoto. Isso. Sabe por que que eu acho isso importante? Também nos livros, o que que eu fiz? Eu acho que quando fica muito acadêmico, a gente distancia as pessoas, até os professores também que estão cansados. Não, o professor fica pulando de um lado para outro para conseguir ter um bom salário numa escola, em outra. Então, quando a gente vai direto ao ponto, isso ajuda muito. Ô Jaque, como que a gente avalia nesse ensino remoto? Primeiro, ensino remoto é essa forma que nós estamos fazendo aqui, né? É semelhante. Alguém chama de ensino híbrido porque mistura presencial com virtual, mas no nosso caso aqui é só virtual. Então não é híbrido, né? É Não remoto. é só remoto mesmo, Híbrido vai ser quando o aluno voltar e tiver essa ferramenta. Porque eu tenho visto algumas pessoas falar, tá, nós estamos no tempo de ensino híbrido. Então a primeira coisa não é híbrido. Híbrido é misturado. Não é. Como a gente não está lá presencialmente, é remoto. E como que a gente avalia o aluno? O aluno assiste a aula, não é assim? Que o professor dá Isso. em um tempo menor. Vou te dar um exemplo aqui do que aconteceu. Um pai falou comigo, nossa, a professora só deu 20 minutos de aula, né? Onde que eu reclamo? Numa escola particular. Eu fui falei assim, ela deu 20 minutos de aula e preparou durante umas 3 horas. Eu gostaria que você É, pudesse reclamar sobre o salário dela para aumentar. Assim, brinquei com ele, isso. né? Não é que ela só deu 20. Ninguém conta o tempo do planejamento para, sobretudo para os professores, nós temos que parabenizar todos, né? Que tiveram que sair fora da caixa aqueles que não conheciam, aqueles que conheciam foram ensinar os colegas, então professores e professoras valentes, né? Como que a gente avalia com o ensino remoto? Bom, a avaliação já é o bicho-papão da escola, né? É o complicado. E nesse sistema remoto complica um pouquinho mais, porque a avaliação, ela diz de processo. A gente não pode enxergar a avaliação como algo só para classificar, só para mensurar ali aquele conhecimento, classificar, dar nota, dar ponto, recuperação, prova, nada disso. A gente enxerga, nós educadores, nós enxergamos a avaliação como um processo. E aí, como que acontece esse processo nesse sistema remoto agora? Como que eu vou saber que esse meu aluno está aprendendo? Como que eu, professor, do lado de cada tela, vou ter a certeza de que o meu conhecimento, aquelas aulas que eu gravei, aquela aula ao vivo, aquelas atividades que eu enviei para casa, como eu vou ter a garantia de que ele está aprendendo? Né? Porque se a gente não pensa, Paulo, a avaliação como uma oportunidade de rever a nossa prática, então o aluno aprendeu, bacana, legal. Não, nossa senhora, o aluno não aprendeu, não está bacana, então eu tenho que fazer uma retomada
e olhar para mim, olhar para a minha prática. Então, esse é o grande objetivo da avaliação. E o que está acontecendo no sistema remoto? A gente perde um pouquinho disso. Por que a gente perde um pouquinho disso? Porque muitas vezes, quem está fazendo essa atividade não é só o aluno, né? Tem alguém ali atrás ajudando, contribuindo. Se é um pai ou uma mãe que está acompanhando, que está instigando, que está ajudando esse aluno, ótimo. Mas e se for uma professora de aula particular que está fazendo, entregando pronto? Se for um pai ou uma mãe que está apertada, está correndo, porque tem que fazer também o trabalho, que tem que ir no mercado, que tem que entrar em uma reunião online, corre, vai lá e dá pronto para o menino. Então, nesse processo remoto, a gente perde um pouco disso. E aí, não adianta a gente falar de avaliação tradicional, com essa visão mesmo tradicional, num sistema totalmente diferenciado. Então, a avaliação agora, a gente não cabe mais a gente mandar aquelas atividades, não cabe mais avaliar o aluno através de papel, de atividades, de perguntas. Eu preciso saber se o meu aluno aprendeu. E se eu mandar uma prova naquele sistema antigo, eu não vou ter essa garantia. Isso não vai ser tão real. Né? Então, eu preciso me movimentar, eu preciso, enquanto escola, lembrar disso. Avaliação é processo. Então, eu tenho que fazer com que a coisa aconteça para que eu possa ir avaliando esse aluno nesse desenvolvimento. É muito difícil lidar com o adolescente, principalmente nesse sistema remoto. Por quê? O adolescente, para começar, eles não abrem a câmera. As câmeras são lá, a letra do nome ou um avatar, uma figurinha, alguma coisa. E o professor nem vê. Então, esse adolescente está ali assistindo a aula. Será que ele ligou lá, deixou tudo ligado? E onde que ele está? Né? E se ele não está nem te olhando, como que ele vai te responder? Eu acompanho as aulas, né? Eu acompanho muitas aulas, e às vezes o professor pergunta assim, fulano, tá aí? Gente, tem alguma dúvida? E eles não se manifestam. Então fica muito difícil para a gente, escola, mensurar isso, sentir isso. E aí que a gente tem que correr atrás de tantas metodologias, correr atrás de inovações que eu posso ver que houve um aprendizado ali, sem ser daquela maneira tradicional, fechada na caixa igual a gente fazia antes. Isso. E você falando isso, a gente tem que ter clareza da diferença de ensino e de aprendizagem. Ensino era quando o professor falava sozinho. Aprendizagem é o que fica depois que o professor para, depois que o aluno pensa, depois que o aluno analisa. Só que agora, remotamente, o que acontece? Eu assisti algumas aulas de algumas instituições, a pedido de gestores, eu assisti, dei uma olhada. Alguns estão fazendo como se estivesse na própria sala de aula, e aí a gente... E também não culpo os colegas, porque eles tiveram que aprender. Todo mundo está falando do novo normal, e para mim o novo normal já é velho. Né? Já era para a gente estar fazendo isso há 15 anos, mas infelizmente não é aquela prova em que o aluno cola, e também não é aquela aula que não tem disciplina, porque esse exemplo que você deu é muito interessante. Ele liga a câmera, fecha o microfone, fecha a câmera, e onde ele está? Na sala de aula, esse menino distrai, né? Ele voa, ele desenha, mas ele tem que estar ali presencialmente. Agora, fora, se os pais estiverem trabalhando, se os pais estiverem fora, como que a gente vai poder medir? Então, tem que ter uma proposta de aprendizagem para o aluno. E a avaliação pode ser em outros formatos, não aquela prova, né, Jaqueline? O que você acha? A gente, né, os professores, nós, escola, ficamos muito tempo preocupados com ensinar, né? Então, o professor, muitas vezes, fica muito preocupado com a ensinagem, esquece da aprendizagem. Então, eu ensinei, tá bacana, meu aluno aprendeu, dei uma aula excelente, olha, minha aula foi perfeita, eu garanto que eu consegui ensinar. Mas se o meu aluno, ele aprendeu, eu cheguei nesse aluno,
né? Eu consegui fazer com que, de fato, a aprendizagem acontecesse naquele momento. Isso é muito difícil para o professor. E nesse sistema remoto, complica um pouquinho mais. Então, o professor precisa tirar um pouco de mente essa coisa de querer ensinar e para garantir um aprendizado que ele não sabe se vai acontecer, e trazer, Paulo, passou da hora. Eu falo que o ensino remoto, a pandemia, é uma tragédia na vida da gente, mas ela trouxe boas e significativas reflexões para a escola. Porque agora eu, escola, eu, professor, eu não posso mais ficar presa naquele padrão de ensinei muito bem, aprendeu, não aprendeu, aprendeu. Vão retomar? Eu não posso muito ficar presa nisso. Como que eu vou garantir que esse meu aluno aprenda? Se eu colocar ele para ser protagonista disso tudo. Chegou a hora, passou da hora e agora não tem jeito de escapar mais. Esse aluno, essas propostas avaliativas, Paulo, elas têm que ser voltadas para o protagonismo do aluno. Esse aluno tem que me mostrar que ele aprendeu. Como que ele vai me mostrar que aprendeu? Fazendo uma prova escrita, que ele pode consultar o celular, que eles podem, no chat ali, no WhatsApp, espalhar. Não, ele não vai me mostrar nada. Ele vai mostrar habilidades interessantíssimas, que ele sabe se articular, que ele sabe buscar respostas. Tem um aprendizado acontecendo aí. Mas, peraí, é isso que eu quero? Para trabalhar a avaliação como um processo, para trabalhar a avaliação como uma ferramenta que vai me dar um diagnóstico do meu trabalho daquela turma, não é assim. Então, o que eu vejo é uma grande, gente, mas é uma fantástica oportunidade de colocar mesmo o aprendizado na mão desse aluno. Esse aluno, e eu falo desse aluno de 6 anos e do aluno de 18 e de 20 anos, ele vai ter que agora entrar no jogo. A gente sempre falou muito de protagonismo, essa geração digital. Essa geração é digital para redes sociais, como disse minha amiga Marina Morena, que está atuando lá em São Paulo agora. Ela me falou isso hoje já, que a gente achava que eles... é a geração digital. Geração digital, coisa nenhuma. Geração digital para ficar em redes sociais e pronto. Agora é a hora de aprender a usar as ferramentas, de aprender a fazer um vídeo, de filmar uma música. É hora de aprender a mexer com isso tudo. Se o aluno, se a gente com a nossa prática não trouxer esse aluno para esse protagonismo, eu não consigo avaliar. Eu não consigo avaliar. Ou então a avaliação vai ser uma grande fraude e ponto final. E ela não vai ter o objetivo dela, que é que eu, escola, eu olhe para dentro da minha prática e mova alguma coisa. Pô, o aluno não aprendeu. Ele não está aprendendo, o que eu tenho que fazer? Ela não vai servir para isso, que é o objetivo maior da avaliação. Né? A avaliação não vem para a gente, para a escola, como uma proposta de aprovar, reprovar, de classificar, de falar tantos ficaram na média, tantos abaixo da média, tantos em cima da média. Essa é uma análise de gestão, mas gestão para produzir resultados. Né? Eu sou coordenadora, eu tenho que pegar aqueles resultados, aquelas avaliações e sentar com o professor e ficar 1 hora, 2 horas refletindo ali. Olha, na avaliação X, tantos alunos erraram o número 3. O que aconteceu com o número 3? Vão ver, vamos olhar lá no caderno do menino, vamos voltar naquela aula. Você lembra quando você deu essa aula? Essa análise, isso tudo, isso tem que ser feito, porque senão a avaliação ela vai virar o quê? Só um instrumento de dar nota. E isso não é avaliação. E é interessante isso, né, Jaqueline? A gente já participou de vários congressos, de palestras juntos, né? A gente escutava muito falar daquele negócio do chá. Competência, habilidade e atitude. É isso? Vamos tomar um chá. Vamos tomar um chá. Só que agora, com a pandemia, o chá virou chaves. Competência, habilidade, atitude, valores, emoções. E a família está começando a perceber que talvez meu filho não tenha a competência de organizar o conhecimento. Talvez ele não tenha a habilidade de gravar um vídeo com uma rapidez. Ele faz isso para outras coisas, mas para a escola... Porque também aconteceu que a escola, a maioria delas, proibia o celular. Né? Proibia o celular para a geração C, para a geração do conectado. As atitudes dele ele teve que corrigir, porque vai ter que sentar agora, ficar na frente de uma tela, super exposto, né?
ele vai ter que trabalhar os valores de honestidade, de ética, que é, eu vou ficar aqui e assistir a aula toda, né? E as emoções, porque também esses jovens, essas crianças estão ouvindo falar de luto, estão talvez com medo, talvez viveram o luto na própria família ou de algum amigo próximo, porque os números estão aumentando. Então, assim, a avaliação vai ter que ser mais ampla, porque essa pessoa, esse jovem está vivendo uma situação de perda, se não está vivendo pessoalmente, está vendo isso acontecer, então isso acaba causando um medo, um pânico, uma ansiedade. Ele está longe dos colegas, né? O virtual é lindo, mas a gente sabe que criança e adolescente adora abraçar, né? E tem coisas que a avaliação tem que dar conta, né? Então, assim, como que a gente avalia e como fazer uma boa avaliação? Você deu algumas pistas aí, ó. Dá para ele gravar um vídeo, dá para ele criar um PowerPoint, dá para ele... Existem outras formas. E aí alguns pais, e sobretudo se tiverem pais nos ouvindo, né? Alguns pais vão ter que pensar o seguinte, bom, não é só prova igual era na minha época, que é o complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim, não. A escola vai ter que mudar necessariamente, né? O que você pensa? E aí, Paulo, não é, a gente está tendo que mudar, acabou. Nós não temos outra opção. Agora é mudar, e ponto. E aí é aceitar, né? Tanto a parte do professor, abrir um pouco a cabeça dele, que avaliar não é só daquela maneira formal, através de uma prova, que o aluno pode me mostrar que ele aprendeu de outras maneiras, e para esse pai também. Eu tive uma experiência, Paulo, de uma escola em Santa Catarina, né, que eu acompanho, e a professora pediu que os alunos fizessem uma paródia sobre o sistema digestório, 8º ano, para avaliação, valendo 4 pontos. Os pais eram um pulo dessa altura. Eu falei, mas peraí, que palhaçada é esse? Meu dinheiro é o quê? Eu tô pagando escola pra quê? O menino agora vai ganhar 4 pontos fazendo uma paródia? E eles não conseguiram entender que para esse menino fazer essa paródia, esse menino tinha que desenvolver tantas habilidades que o conhecimento sobre o sistema digestório era o mínimo que ele tinha que aprender, que ele tinha que se mobilizar tanto, não só para ter o conhecimento, porque ele ia precisar dele na paródia, como tantas outras habilidades. Então, o olhar sobre essas coisas, pedir um aluno para fazer um meme, pedir um aluno para fazer uma paródia, pedir um aluno para gravar um vídeo, o olhar sobre todos esses processos, ele tem que mudar. Não adianta um pai achar que o professor pediu para o menino fazer uma paródia que está enrolando, que está fazendo aquilo para dar ponto de graça. Os pais precisam enxergar nessas novas ferramentas, essas novas possibilidades que a escola está tendo que abrir mão agora, porque, poxa, eu tenho 30 pontos para distribuir no trimestre. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que abrir mão dessa forma tradicional. Eu tenho que buscar que meu aluno me mostre que ele sabe de alguma forma. Se essa forma for dançando, for cantando, for fazendo meme, não interessa. Ele tem que me mostrar esse conhecimento. E quando o aluno, principalmente, gente, o adolescente, quando o adolescente tem a oportunidade de mostrar um conhecimento, de mostrar um conteúdo ali tão complexo de uma maneira divertida, olha, ali acontecem tantos aprendizados. Ele tem que fazer um esforço tão grande, ele tem que mostrar tanta competência que vocês nem imaginam, pais. E isso aí é a avaliação. O professor vê aquele trabalho ali, é a avaliação. Olha, fulano aprendeu. Realmente é isso. Ele colocou nessa paródia direitinho o que é sistema digestório. Olha que coisa. E não vai valer 4 pontos por quê? Só porque não está naquele formato tradicional de prova? Até quando a gente vai ficar preso nisso, gente? Paulo Freire dizia que a educação era bancária antes, né? Eu vou ler alguns comentários aqui que você vai gostar, tá? Peraí, porque para a gente valorizar quem está conosco aqui. Olha só. Pessoal, aguenta aí um pouquinho que nós vamos ler tudo o que foi comentado aqui, ó. A Tati, ela fala, os pais estão sem paciência, sem tempo, acabam fazendo pelos filhos. Bom, é o que eu falei, a guria mesmo, quem estuda na escola é a criança, né? É o adolescente. Né? Quando o pai faz, o que acontece, Jaque?
Quando o pai faz, ele perde o tempo dele, perde uma grande oportunidade de deixar o filho dele crescer. Sabe, fazer pelo filho, gente, não é o certo. As escolas, não é só a escola que eu trabalho, várias escolas, o que elas fazem? Elas estão em linha de frente, elas estão ligando para os alunos e conversando com eles. Os pais trazem essa queixa para a gente, falando, não quer fazer, como é que eu faço? A escola, gente, ela está indo até vocês, pais, o tempo inteiro. É levar isso para a escola, porque às vezes o pai não comunica. Tá lá, faz e pronto. E vai e faz pro menino para ficar livre, porque não aguenta mais o menino chorando, porque não dá conta de abrir, não dá conta de anexar um documento. Não é assim, né? Essa é a hora de aprender e aprender junto. E eu tenho certeza, Paulo, que as escolas estão todas acolhendo muito bem todas essas dificuldades dos pais. Olha aí. Eu desconheço... Oi. Não, tranquilo. Porque eu ia fazer um outro comentário aqui de outra pessoa. A Heloísa Fonseca Pinto, preciso falar com você. Você também vai ser uma live aqui, viu, mulher educadora Heloísa? Diretora maravilhosa. Avaliação como forma de aprendizagem, não só de ensino, ela está falando. Exatamente, O Rodrigo elogiando, que pensamento nobre, Jaqueline. Aqui o Urias está conosco, a Suzy, a Ângela... Urias falando, nesse momento a parceria família-escola é fundamental. Eu assisti Paulo, a live de vocês dois, adorei. Tem que estar gravado aquilo, tá aqui, né? A live que vocês eu fizeram. acho, até então, né, a gente tinha essa fala, escola e família parceiras, e muitas vezes ficava esvaziada em muitas escolas, por muitos pais, enfim. Né? Eu sempre fui muito disso. Você me conhece, você sabe. Eu chego junto mesmo. Né? Pai e mãe sofrem comigo, porque eu fico em cima. E nunca foi tão importante essa parceria agora, Paulo. Sabe por quê? Porque é tudo muito novo. É tudo muito novo e é para todo mundo. Né? Eu tô aprendendo muita coisa e tem dia que eu não sei. Aí eu mando lá pro pessoal, né, da escola. Gente, me socorre. Por favor, socorro. Ajuda aqui, ajuda a titia aqui. Então, imagina em casa, isso tudo acontecendo com 2, 3 filhos, com o pai e a mãe tendo que trabalhar também, com a dificuldade financeira batendo na porta dessas famílias. Então, se agora, nesse momento, vocês famílias, porque a gente está falando aqui para educadores e para as famílias, né? Tanto é que eu justifiquei minha fala, que não vai ser uma fala muito técnica em cima de avaliação, porque eu estou falando para muitos pais, eu tenho certeza disso. Então, se vocês, pais, não trouxerem para a escola mesmo, eu vou estar reclamando. Não, gente, é chegar com humildade, falar, gente, socorro, me ajuda. Tá muito, tá pouco, como é que eu faço? Isso é um feedback, isso é uma avaliação de todo um processo. A gente está falando aqui hoje de avaliação. Essa avaliação da família para a escola, ela é fundamental. Ela pode mudar processos. A escola não é fechada. Principalmente no momento desse, ninguém pode se fechar numa decisão. Olha, a decisão foi essa, foi tomada. Vamos ver o que vai acontecer. A gente está vivendo na educação um momento muito, muito importante. Um momento de reflexões da nossa prática o tempo inteiro. O que eu faço hoje, amanhã não vale mais. O que eu fiz para a turma X, na turma Y não deu certo. E agora? Então, é uma construção. Né? É o tempo inteiro. A escola nunca foi tão dialética como ela está sendo nessa pandemia. E dialógica. Aqui, a Luciane está falando, perfeita essa ponderação. Como avaliar? Só com prova? Né? Tá certo. Lógico que não. É o que eu falei, nós temos tantas maneiras de avaliar, gente, né, que a prova em si, aquela prova tradicional, nesse momento, ela vai provocar duas coisas que são interessantes. Aliás, uma não é interessante, a outra é muito interessante. No momento que o menino está com a prova tradicional ali, remota, ele começa a pesquisar, está acontecendo um aprendizado. Ele está aprendendo, porque ele está buscando desesperadamente para tirar o ponto dele, ele está buscando. Então, está acontecendo um aprendizado? Tá. Ele, de alguma forma ele está aprendendo no aperto, porque ele tem que fazer, entregar e devolver em tantas horas, mas está acontecendo um aprendizado ali. Mas, por outro lado, não deixa de ser uma fraude.
né? Não deixa de ser uma fraude. E a questão da ética também, né, Paulo? Tem que Então, a sistematizar avaliação depois, né? isso, a avaliação nesse processo tradicional, ela vai provocar esse tipo de coisa. E para que eu, escola, vou contribuir para isso? Se eu tenho outras ferramentas que esse aluno pode me mostrar que ele aprendeu, que ele deu conta, com outras atividades, né? Então, nesse momento, a gente precisa diversificar, porque se eu recebo uma paródia de um aluno sobre determinado conteúdo, eu vi ali que ele aprendeu o conteúdo, que ele desenvolveu várias habilidades e que ele deu conta do recado muito bem. E que, além de aprender sobre um determinado conteúdo, ele conseguiu ali desenvolver diversas competências, porque ele teve que gravar, ele teve que filmar, ele teve que procurar a luz adequada, ele teve que pesquisar, ele teve que estudar um monte de coisas para produzir um material para me entregar. Então, ali há um leque muito grande para essa criança, para esse adolescente aprender. E outra coisa, saindo fora dessa prova tradicional, indo para o modelo de avaliação, de que traz esse protagonismo que eu falei, uma coisa muito bacana, que eu sempre defendi muito na pedagogia de projetos com os pequenininhos, é o protagonismo. Olha só que bacana, o meu aluno adolescente, ele tem que agir, ele tem que buscar, e ele vai se sentir um ser ativo. A gente não fala tanto em educação, sujeito ativo do processo, né? A gente, tudo quanto é livro de educação que você abre, Paulo, tá lá, o aluno tem que ser sujeito ativo do processo. Que sujeito ativo do processo foi esse até então? Uai, agora é a hora. Agora ele tem que ser, porque ele precisa ser. Só um minutinho, só para eu fechar esse pensamento, Paulo. E aí traz uma coisa, além desse protagonismo, traz uma coisa muito bacana, que é a autoestima. Paulo, não tem coisa melhor do que você sentir que você sabe, que você deu conta. Então esse aluno chega, né, num vídeo e mostra que ele deu conta, e mostra que ele sabe. Isso dá um empoderamento incrível para a criança, para o adolescente. É a riqueza da pedagogia de projetos, né? É aquela coisa de se, eu dou conta. E aí passa também pelo emocional, passa pelo desejo. A professora me deu várias opções de apresentar esse trabalho. Eu quis fazer uma paródia, eu quis fazer um vídeo, eu quis fazer uma música. Então, o meu desejo naquele momento faz parte do meu campo semântico, quer dizer, aquilo tem um significado incrível para mim. Então, olha que bacana todo esse protagonismo, toda essa liberdade desse aluno criar. Eu vou estar avaliando ali um conteúdo, mas eu descobri tanta coisa que esse meu aluno é capaz de fazer, que ficou muito mais rico. Pode falar, era isso mesmo, porque a Nina Vitarani está falando assim, não é mais como eu, professor, posso ensinar, e sim como eles podem aprender, né? Aí a Cidinha está falando que é uma ótima colocação sua. O Rodrigo, a prova tradicional é insuficiente, que é o que você acaba de falar. Ela falha no processo de avaliação do conhecimento. Já que outro dia eu fui dar uma oficina numa escola, ela tem 5 avaliações, e eles pediram para eu fazer uma oficina de metodologia ativa. Eu disse para a diretora, olha, quantas avaliações você tem na etapa? Ela, 5. Olha, eu acho melhor você economizar, né? Porque você está querendo fazer metodologia ativa. Você está disposto a mudar a sua avaliação? Porque senão não vai dar para falar de metodologia ativa. Porque é igual quando a gente vai em congresso, fica todo mundo balançando a cabeça, volta e continua fazendo do mesmo jeito, né? E aí você falou uma coisa aqui, ó, o aluno ser protagonista, a Paula, eu estou lendo do pessoal aqui, a Luciana Oliver, ótimo já, que é aluno protagonista presente, discutindo, argumentando. Aí veio a Luciana Oliver, olha, chega desse sistema engessado, atrasado, o aluno precisa aprender a ter responsabilidade. A Doroteia Souza, belíssima colocação, tem que reinventar a aprendizagem, a Paula está falando. A Cidinha, geração de rede social, falou tudo. Já que é sempre muito bom te ouvir, a Isabela Mesquita. A Paula Pixaniqueiros. Na escola da minha filha, ela teve que fazer um vídeo para um exercício de ciência. Foi um enorme aprendizado, tá vendo? E aí eu vi aqui Nayara Cacheta, eu preciso falar com essa, ela é da literatura, não é? Do Magno?
Nayara Cacheta é da literatura, apaixonada por literatura e é um show. Não, ela não é do Magno. Ah, é? Mas eu vou te dar o contato dela depois, é minha sobrinha. Oh, é mesmo? Essa mulher é fantástica, tá? É. Saiu até um artigo dela há pouco tempo também no Tempo. Pois Ô, Paulo, deixa eu abrir um leque aqui, uma aí coisa tem que é um tanto de gente interessante. falando um tanto de coisa, depois aí... mas é muito legal. Jaque, a gente falou de avaliação no ensino remoto, como avaliar, será que o meu filho está aprendendo de fato? Será que o meu aluno aprendeu? Como que eu vou saber? Como que eu vou avaliar e como que eu vou fazer? Aí, fique à vontade, entrou o professor Aulos aí do Colégio Arnaldo, que honra ter você aqui, doutor. Ô, Paulo, nós temos uma LDB, né, a nossa Lei de Diretrizes e Bases, que ela é fantástica. Aquele documento ali, ele dá para a escola uma autonomia pedagógica muito boa. E as escolas, Paulo, isso desde que de 96, quando saiu essa LDB, as escolas não conseguem enxergar isso. Então elas ficam muito engessadas e muito presas em secretarias e não sei o quê. Vai lá na lei, gente, bebe na fonte. A escola tem autonomia pedagógica para mexer nesses processos. Então, se eu continuo engessada, é porque eu quero continuar engessada, então porque eu acredito nisso. E aí chega esse momento que eu não posso mais ficar engessada, porque não tem como, né? E aí eu preciso lançar a mão, começar a ver esse universo de possibilidades que eu tenho para avaliar um aluno. Então, ficar preso nesse modelo de avaliação é igual eu falei há pouco, é uma fraude para a gente mesmo. Porque se a avaliação não serve, o objetivo maior dela não for para eu me avaliar, eu avaliar essa escola, para eu ver como que está a minha prática, para poder perceber como esse aluno está aprendendo, ela não vai servir de nada, ela vai servir de um protocolo simples. Acabou. E a gente não precisa mais de protocolo, a gente não precisa mais ficar preso em nada, a gente tem uma lei que abre bastante. Nós temos, gente, né, a BNCC, que é um documento fantástico. Eu acho que uma coisa que a BNCC me dá duas coisas de presente como educadora, que é meu sonho. A questão de falar, é o primeiro documento que eu vejo falando claramente em empatia. Isso é fantástico. Que aluno é esse que eu vou entregar com 18 anos, com 24 anos depois para o mercado de trabalho, se não tem empatia? E ela me fala das 10 competências. E essas 10 competências, elas estão ali abrindo nossos olhos. É um norte, é para onde a gente tem que ir. E como que eu vou conseguir fazer com que esse meu aluno entre lá com 2 aninhos de idade na minha escola, saia com 18, vá para a universidade, saia da universidade com seus 23, 24 anos, sem ter aquelas 10 competências? Se eu focar só naquele aprendizado dessa prova tradicional, dessa maneira tradicional de ver a educação, de exercer a educação, não dá mais. E aí veio a pandemia que deu, é como se tivesse falado com a escola, pegou a escola, sacudiu, falou assim, opa, tá vendo? Vambora, tá na hora. E a gente está precisando de reinventar. E é reinventar com, no mínimo, 20 anos de atraso, 30 anos de atraso. Né? A gente já tinha que ter se libertado desses padrões de avaliação. Nós temos uma coisa, né? Eu brinco, outro dia uma mãe falou assim, mas como é que vai ser a distribuição de pontos? Eu falei, olha, por mim eu posso distribuir pontos, assim, ó, jogando ponto no ar. Ah, pega, gente, grila de pontos. Isso é o que menos me importa, como que vai, sabe? É o que me importa, como que esse menino vai aprender? Será que ele está aprendendo? Mãe, não me fala de distribuição de pontos, não me fala do seu filho. Ele está assistindo a aula, ou ele só liga a tela e some e vai dormir? Como me fala? Ele está chorando porque está chato? Outro dia uma professora abriu a live com crianças de 6 anos, uma aula. E ela dando a aula dela, procurando assim, fazer cambalhota para, né, ficar legal e tudo. E no meio da aula a criança começa a chorar. Ela falou assim, mas fulana, o que você está chorando? Eu não quero essa aula de computador, eu quero a aula. Por que você, professora, não quer me dar a aula? Para ela, a professora não queria dar aula. Então, olha só, tanta coisa acontecendo para a gente ficar muito preocupado com distribuição de ponto. Vamos preocupar, gente, esse é o momento de preocupar
com esse aluno, com esse aprendizado, ele está sendo efetivo? Ele está acontecendo? As minhas lives, eu estou chegando no meu aluno, eu consigo isso? Pai e mãe de adolescente, por favor, me ajuda, me dá um retorno. Ele está ligando o computador e sumindo, indo beber água, indo deitar no quarto, com fone de ouvido, ouvindo música, e o computador aberto lá, com a letra do nome dele, um avatar qualquer, sem ser o rosto dele. Me dá esse retorno, porque isso, gente, é contribuir para que esse trabalho seja de fato mais efetivo. Porque é normal atender todos os objetivos de uma escola, né, nos modelos presenciais. A gente sabe que não, né, Paulo? A gente sabe que vão ficar lacunas aí. Isso. Ô, Jaque, eu vou falar algumas palavras e queria que você comentasse cada uma, pode ser? Pode. Feedback. Avaliação e feedback. Olha, se ela não tiver esse grande objetivo, ela pode pegar e jogar no lixo. Ela tem que servir para isso, para eu analisar, para eu, enquanto coordenadora de escola, né, enquanto consultora de escola, sentar ali junto com aquele professor, que é a equipe da escola, a equipe pedagógica, analisar esses resultados, verificar questão por questão, buscar aonde foi que essa questão ficou, o que ficou falho, porque 70% da turma errou essa questão. Tá, mas quem errou? Por que errou? Se ela não servir para toda essa discussão, para todo esse processo de reflexão em cima desses resultados, ela não serve. Porque a avaliação é para isso, gente. A avaliação não é para dar nota, não é para passar de ano. Não, a avaliação é para a escola ter essa oportunidade de se enxergar ali. Poxa, meu aluno aprendeu, mas meu Deus, a professora tem hora que ela olha, Jaque, mas eu falei tanto disso, olha que quase ninguém acertou, porque minha filha falou pro vento. Você falou, você garantiu a sua ensinagem, mas você não garantiu uma aprendizagem. Então, olha só. Que legal. Você é espertinha, né? Que eu falei uma palavra e a segunda que eu ia falar, você já pegou, que é indicador. E tá voltando. Já que indicadores, você já falou, né? Pega o feedback, mas assim, a avaliação serve para indicador, para o professor, para a família, para o aluno, mais para o professor, para o aluno e para a escola. E a família recebe esse indicador e pode, a partir desse indicador, trabalhar a criança, não é isso? Mas eu tenho muita raiva desses indicadores. Essa coisa de estatística. Eu sei que ela existe, ela é importante e ela me serve. É uma ferramenta. Mas se eu virar e só passar esse indicador, tantos por cento aqui, isso não pode ser só assim. Isso tem que servir para eu ver a minha prática, entendeu? Ah, que bonito. Olha só, a supervisora dessa escola ela é muito competente, hein? Olha, ela entregou um relatório para os pais e para a direção de todo o levantamento estatístico de quem errou, quantas questões, tal. Tá, palmas para ela. O que ela vai fazer com isso agora? E daí? Ela vai voltar lá no chão da sala de aula, lá onde a coisa acontece, e vai se mover, ela vai mudar a prática dela, a prática da escola dela, a prática do professor dela, ou isso foi só um documento lindo para os pais verem? Então, essas estatísticas, esses indicadores têm que existir para nortear o nosso trabalho, para nos levar à reflexão de ação, mover uma ação, porque senão fica um documento bonito para todo mundo ver, bater palma e falar, nossa, a supervisora gastou horas fazendo isso. Nem horas a gente gasta, porque tem um Excel lá, faz rápido. Outra pergunta. Cuidar de quem cuida? Formação do professor. Olha, quem me conhece, quem já trabalhou comigo, sabe. E hoje mesmo eu estava respondendo uma pergunta sobre isso. É fundamental, né? Porque não adianta eu ficar de olho em tudo e esquecer do professor. O professor, o olhar da coordenação, o olhar da direção tem que ser voltado para esse professor. Ele é a alma dessa escola, ele com esse aluno, eles fazem acontecer essa escola. Não adianta a escola estar linda, estar pintada, ter computadores, ter sistema de internet, ter tudo, ter uma escola com catraca, com tudo lindo.
Mas e as pessoas que estão ali, estão sendo cuidadas? Eu estou tendo a ética, o respeito com o meu professor, quando acontece alguma coisa errada, de chamar, fechar a porta da minha sala, sentar e conversar com ele. Eu estou tendo esse cuidado, eu estou tendo esse discernimento de conseguir ver no olho do meu professor alguma dificuldade. Eu vou ter essa sensibilidade de perceber que ali está acontecendo alguma coisa e eu preciso bater um papo com esse professor. Paulo, não foram poucas as vezes que às vezes você chega na escola, quem trabalha em coordenação sabe como é que funciona. Da meia hora começa a chegar um aluno da turma X, porque o professor mandou descer, que não sei o quê, daqui a pouco mesmo professor. Aí eu vou falar, opa, peraí, deixa eu chamar o professor. E viro para ele com a maior sinceridade do mundo. O que está pegando? O que está acontecendo? Porque uma coisinha assim, do nada o aluno desce, do nada o aluno vai para a coordenação. Poxa vida, esse professor está precisando de ajuda. E com a maior honestidade do mundo, professor, olho no olho, o que está acontecendo, professor? Vamos lá. Você quer voltar para casa? Você quer ir embora? Você quer deixar a atividade? A gente dá e você vai, você está com alguma... Não precisa me passar seu problema, mas quer repensar? Dá uma olhadinha. Esse olhar da escola sobre quem educa, quem está na sala de aula, tem que ser muito humano e muito, muito cuidadoso. E não é cuidar do professor, igual tem escolas que falam assim, você dá formação, Jaqueline, eu dou. Quando você cobra, você vem aqui, pode dar formação para minha equipe? Posso, vou lá e vou dar a minha competência técnica todinha para a sua equipe. Mas aí eu vou perceber que a sua equipe está precisando de muito mais do que isso. Sua equipe é boa, ela sabe tudo, mas a sua equipe não está funcionando por quê? Tem alguma coisa na sua equipe que não está funcionando legal. E aí é o quê? A falta desse olhar humano sobre esses professores. Isso. Jaque, outra coisa importante, instrumento de avaliação. Você já falou. O instrumento não pode ficar restrito à prova, né? Não pode, não cabe mais, não dá. Eu tenho diversas coisas no mercado, eu tenho muito acontecendo. O aluno mostra o conhecimento, como eu já falei aqui, de maneira divertida, de maneira prazerosa. O professor não pode enxergar a única maneira de avaliar aquele conteúdo, de avaliar aquele aluno com perguntas e respostas de uma maneira bem tradicional. Eu tenho que correr atrás disso tudo que está acontecendo aí, do que essa meninada gosta de fazer. Há pouco tempo, né, eu sugeri, eles fizeram, foi muito legal numa escola aí, de montar um Instagram com informações sobre a Covid. Então, ali entrou matemática, geografia, entrou história, entrou serviço social, entrou tudo. E ainda entrou as competências de lidar com a ferramenta, de montar um Instagram, de administrar um Instagram, de perceber que hora que era. Exato, tudo isso entrou. Então, olha só, a gente não pode ficar mais. E nem no ensino remoto, gente, nem cabe mais, né? Nem cabe. Isso. Jaque, escola das famílias, assim, reunião de pais. Porque também aí é uma avaliação externa, porque eles falam de nós no WhatsApp, né? E aqueles que precisam falar conosco, assim, frente a frente, às vezes não vêm na reunião. Você sabe que esse é um desejo que eu guardo no coração, então estou perguntando também para mim. Como fazer uma reunião de pais ter quórum? Assim, por que ela é importante para avaliação? Olha, há pouco tempo eu brincava assim, quer uma reunião de pais ter quórum? Bate no menino dentro da escola. No outro dia tá todo mundo lá. Infelizmente, gente, infelizmente. Aí, queridos pais que eu sei que estão me escutando, infelizmente, as reuniões de pais, elas são cada vez mais vazias, né? Quando a criança está lá na educação infantil, todos os pais vão, vai vó, vai tia, vai todo mundo. Não sei se vão atuar depois disso, mas que vão. No Fundamental 1 também tem um número bem representativo. Quando você chega no Fundamental 2 e no ensino médio, há um esvaziamento incrível. E é ali, gente, nessa faixa etária, que a gente precisa de vocês. Não tem jeito. É nesse momento que essa família tem que estar de mão dada, abraçada com essa escola. Então, a Escola das Famílias, você falou, é um movimento muito bacana, né? Que eu tenho oportunidade de trabalhar, de colaborar. E ela está aqui para isso, para ensinar essa direção, essa escola,
como trazer esses pais. Então, eu também não posso montar uma reunião de pais e ficar aquela coisa maçante de ficar só falando regras, padrões. Eu tenho que diversificar nisso, eu tenho que chamar esses pais. Assim como o professor tem que ter essa competência desse dinamismo de encantar o aluno, eu, escola, preciso também encantar esses pais, porque eu preciso que eles venham. Né? E eles vindo, e aí tem uma reunião bacana, uma reunião para refletir, para discutir, e mais importante, quando eles se sentem escutados pela escola. Eu fui numa reunião do meu filho, e aí falou isso, eu dei essa sugestão, e não é que a escola atendeu, não é que a escola pensou, não é que a escola readaptou alguma sugestão. Então os pais precisam sentir que eles fazem parte desse processo. É lógico que não adianta chegar lá querendo mudar a estrutura, o cronograma da escola. Mas eu posso chegar lá e falar assim, escola, vamos repensar essa organização aqui? Por que vocês fizeram essa organização? Como vocês pensaram? Porque eu tenho o meu pensar enquanto pai, eu acho que eu posso contribuir. E a escola vai escutar e, de repente, esse pensar que vem dessa família realmente pode ser muito melhor do que o meu. E aí essa conversa, ela vai sendo tecida pouco a pouco, sabe, Paulo? Agora, é preciso ter uma formação para isso. Não adianta eu insistir nas reuniões de pais, em que eu vou ficar lá na frente falando, babando, os pais vão escutar, eu vou xingar demais, porque eu xingo o pai adoidado em alguns momentos, porque é preciso, mas eles vão sair dali pronto. Eu preciso escutar. Eu preciso que esses pais sintam acolhidos nessa reunião. Então, a gente tem que mudar um pouco desse formato. Isso a gente vai aprendendo. E vai aprendendo aí com as escolas, as famílias e esse time de palestrantes aí que vocês têm. Jaque, outra coisa bacana. Assembleia de Representantes de Turma. Gente, isso é muito legal, né? A gente não tem como falar em protagonismo sem falar dessa participação dos meninos. Mesmo com os menores, esse movimento de acompanhar das crianças se sentirem participando de todo o processo dessas decisões, isso é muito bacana. E essa assembleia, né, antigamente a gente falava no... Como é que falava, gente? Como é que é, Paulo? Grêmio Estudantil. Grêmio Estudantil, né? Do Grêmio Estudantil. Dia de formação. Então, acho isso tudo, isso é importante. A gente está falando aqui das 10 competências da BNCC. E entre as 10 competências da BNCC, tem a questão do relacionar, do refletir, do agir e do criar. Como que eu vou querer que um aluno crie, que um aluno seja protagonista, que ele empreenda, que ele saia dessa escola com essa competência de relacionamento, de saber relacionar, de saber trabalhar em equipe? Se ele nunca fez isso, se ele nunca teve que organizar uma reunião, se ele nunca teve que ser mediador em alguns conflitos entre colegas, professores, escola, então isso é muito importante, isso é fundamental. Faz parte dessas 10 competências aí da BNCC, né? Agora, eu quero te fazer uma pergunta difícil para o pai ouvir, porque eles chegam sempre no final do ano, né? E fala de conselho de classe e mapa de sala. Que alguns pais não quero minha filha sentada perto daquele. Mapa de sala e conselho de classe. Dá 2 pontos para meu filho passar. Não são 2, são 52. 58 que ele perdeu. Foram dados 100. Vamos explicar isso aí, eu gosto de ser. Gente, mapa de sala é muito legal, né? Porque todo mundo quer o filho na primeira carteira, né? Então teria que ter uma sala só de primeiros lugares. Essa seria a decisão ideal. E agora está todo mundo na primeira, porque é remoto, né? Exatamente, a mesa aí, ó, tá todo mundo na tela. É preciso que a escola... sobre isso já, que no jornal tem. Vou pensar. Gente, é preciso que os pais confiem na escola, né? E essa confiança, gente, quando eu vou colocar um filho na escola, eu sempre falo, primeira coisa, procurem ler o regimento da escola. Conversem na escola. Não aceitem serem atendidos por alguém da secretaria, alguém do portão. Essas pessoas têm a competência para os locais que elas ocupam. Peça que um educador, um pedagogo, um coordenador, um professor te fale dessa escola. Porque a menina que está na secretaria, ela foi treinada para falar sobre a escola. Perfeito, é lindo, mas
não é a água que ela bebe todo dia, né? Ela não vive isso. Então, sempre quando chega numa escola, queira ser recebido pela supervisora, pela diretora, por uma coordenação, que são as pessoas que vão te falar claramente onde você está entrando. Então, primeira coisa, pai, leia esse regimento, saiba onde você está entrando, porque você tem a opção de não entrar. Eu brinco assim, olha, tem escola particular para tudo quanto é jeito, escola pública para tudo quanto é jeito, se você tem a opção de não entrar. No momento que você entrou, é porque você conheceu essa instituição. Se você conheceu essa instituição e quis estar ali, é confiar. Não tem outro jeito. Essa relação tem que ser de confiança. Então, quando o professor faz o mapa de sala, ele sabe perfeitamente que fulano, Beatriz não está do lado de Joãozinho, porque não pode estar. Porque haverá ali uma série de implicações que vai prejudicar no desenvolvimento da Beatriz e do Joãozinho, simples assim, ou até no desenvolvimento da turma, porque os dois juntos botam para quebrar mesmo e atrapalham a aula. Então, os pais eles têm que confiar, parar com esse negócio de ficar pedindo para trocar de lugar, para pôr perto de fulano, perto de ciclano. Gente, parou. Aqui é com a gente. E se você fez a opção por essa escola, você tem que confiar. Agora, essa escola também, a gente tem que ser muito clara com esses pais. Sabe por que fulana está aqui? Não está do lado de ciclano? Por causa disso, disso e disso. Mesmo com... Aí o pai, que eu já ouvi isso, o pai vem e fala assim, eu não ligo não tem problema não, se ela não tem alguma perda ali no pedagógico, eu falo, mas eu ligo. Se você não liga, eu ligo. Porque eu estou aqui para fazer acontecer esse aprendizado. Então, se você, mãe, está falando que pode deixar juntinho, que você não liga, eu ligo. Eu sou escola e eu estou aqui garantindo o direito de aprendizagem do seu filho. Se você não está ligando, eu estou. E essa conversa tem que ser muito clara mesmo, gente. Porque é igual a distribuição de sala, início do ano. Por que foi para a sala do fulano? Porque não foi, gente. Porque há um conselho de classe que determina essas coisas. O professor no conselho de classe, eles falam exaustivamente de todos os alunos e todas as características desse aluno. E se a decisão foi tomada, gente, confiem nessa escola. Professor nenhum vai tomar a decisão de separar um coleguinha do outro só para provocar um sofrimento, não. E se provocou um sofrimento, vamos conversar sobre esse sofrimento, porque ele vai fazer parte desse crescimento também dessa criança. Essa criança precisa de descobrir que uma hora ela vai ser frustrada. E essa hora chegou. Vão com cuidado, com carinho, mas fazer isso acontecer, né? Então isso é muito importante. E o conselho de classe, ele tem essa autonomia, graças a Deus, né? Está dentro lá das autonomias da LDB, do regimento da escola. E os pais precisam de confiar nessa escola, gente, porque se não tiver uma relação de confiança, nada vai estar bom nunca. Então tem que confiar. Porque tem algumas mães, né, me perdoe as que tiverem aí, que elas são meio Lady Kate, né? Eu estou pagando, mas não é só uma relação comercial. É uma relação que vai deixar uma marca, uma herança, um legado para o seu filho, para a sua filha, para o resto da vida. Né? Educação tem de ser o alvo desse país. Né? Participação do aluno na aula. Por exemplo, tem aluno que é autista, tem aluno que tem TDAH, tem aluno que... A inclusão. Né? Porque tem pais que entram na escola e falam assim, tem aluno de inclusão na sala, eu não quero meu filho não, porque ele vai atrasar. Né? E aí é falta de humanidade, né? Porque nós estamos numa sociedade de pessoas diferentes. Né? É falta não só de humanidade, mas é falta de perceber uma coisa. Eu escrevi um artigo, deve ter 20 anos isso, deve ter até mais. Inclusão. Vocês acham na minha página... juntar tudo isso no seu livro. Vocês vão achar isso na minha página do Facebook Reflexões por Jaqueline Caixeta. Quem não achar, me fala que eu mando. E nesse artigo eu falo de uma das maiores riquezas da inclusão. O que o seu filho vai aprender com aquele outro. Entendeu? Então, se eu tenho um coleguinha com algumas limitações, algumas dificuldades, eu vou aprender muito com aquilo, porque eu vou aprender a maior lição da vida, e sem precisar da escola me dar aula, que é a solidariedade, é o respeito. Eu vou aprender esses valores sem precisar de ninguém virar e dizer assim, hoje a aula é de solidariedade, hoje vamos falar de respeito, hoje vamos falar de amor.
Não, pai, mãe, eles não vão precisar dessa aula nunca. Eles vão aprender vivendo nessa relação de troca, nessa relação de crescimento. Isso é muito importante. Os pais precisam saber que o aluno de inclusão, ele não atrapalha. O filho dele tem um ganho muito grande. E as escolas, gente, elas têm uma responsabilidade muito grande com isso. Porque se o aluno de inclusão, em certo determinado momento, ele provoca alguma situação na sala que possa vir a prejudicar aquele rendimento, aquele momento, ele é retirado ali e proposto a ele uma atividade diferenciada. A escola tem essa responsabilidade. Uma vez eu escutei de uma mãe a seguinte frase: Jaque, a inclusão não pode excluir. Então, meu filho ele também tem o direito de aprendizagem e essa criança grita o tempo inteiro. Eu falei, muito bem, só que você precisa de falar isso com a escola. Escola, quais são as possibilidades, quais são as alternativas que você encontra quando fulano começa a gritar muito, porque é característica